A seleção de Camarões obteve aquela que talvez tenha sido a classificação mais emocionante de todos os tempos para a Copa do Mundo. Afinal, os caras levaram um gol aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação contra a Argélia e mesmo assim foram buscar um gol que garantiu os caras na Copa. Hoje, nosso tema vai ser esse aí, classificações emocionantes para a Copa do Mundo. Antes de mais nada, já vai curtindo esse vídeo, deixa o teu like, aproveita e te inscreve no canal se você ainda não for inscrito. É fácil, só clicar nesse botãozinho vermelho da minha esquerda e você vai receber as notificações, claro, se você ativar o sininho também. Então, se você não é inscrito ainda, já, por favor, se inscreva no nosso canal, o Nonsense Football vai ficar feliz demais com a sua presença por aqui. Eu não fico anunciando marcas de trending esportivo, então aproveita e te inscreve, é a única coisa que a gente pede. Se você não viu como foi a classificação de Camarões para a Copa do Mundo, meu amigo, você perdeu um jogão. Muito possivelmente algum torcedor camaronês de coração mais fraco deve ter tido problema por aí. Eles tinham perdido em casa no playoff que classificava uma das seleções para a Copa do Mundo contra a Argélia, 1-0 na casa de Camarões. Eles tinham que vencer na Argélia para obter a vaga. E Camarões saiu vencendo o gol do Choupo-Moting no primeiro tempo, 1-0. A Argélia podia ter empatado logo no comecinho da etapa final, mas o árbitro viu um toque de mão do Slimani após revisão no VAR. O placar de 1-0 se manteve e com isso o jogo foi para a prorrogação. Aí aconteceu aquilo que Camarões não queria, o gol da Argélia, aos 13 minutos do segundo tempo. Faltavam 2 minutos para acabar o jogo, teoricamente. Vaga argelina, certo? Olha o bicho vindo, moleque. Aos 18 do segundo tempo, o time de Camarões conseguiu aquilo que era inacreditável. Ekambi pegou a sobra de uma bola na pequena área, mandou pro gol e fez 2-1. Muita, mas muita festa em Camarões para a vitória que classificou os Leões Indomáveis para a 8ª Copa do Mundo da história deles. Esta foi a história de como Camarões chegou à Copa de 2022 no Catar. E agora, vamos conferir outras classificações emocionantes, históricas, memoráveis para Copas do Mundo. Antes, precisamos contar uma situação que rolou entre as duas seleções da historinha que vamos contar. Nós já fizemos vídeo aqui no canal sobre a Guerra do Futebol, que aconteceu entre El Salvador e Honduras durante 4 dias em julho de 1969. A guerra eclodiu um dia antes de um confronto entre os dois países nas eliminatórias da Copa de 70, e a história contou que o conflito acabou acontecendo muito também por conta do jogo de futebol entre eles. Na verdade, não foi bem assim, mas você pode conferir os detalhes no nosso vídeo. Agora sim, bora de 1969 para 2009. El Salvador e Honduras entraram em campo na rodada final da eliminatória da CONCACAF em San Salvador, diante de 28 mil torcedores. Os locais já estavam eliminados, mas jura que iam querer perder para o rival. Honduras tinha de vencer e secar a Costa Rica, que precisava ganhar dos Estados Unidos em Washington para obter a vaga. E deu tudo certo para os Catrachos, apelido dos hondurenhos. O veterano Carlos Pavón, de 36 anos e só 1,78 m, marcou de cabeça no meio do segundo tempo. O técnico Reinaldo Rueda ainda foi expulso e a tensão foi grande até o apito final. Honduras festejou, já que a Costa Rica empatou contra os Estados Unidos. A vaga para a Copa era dos Catrachos, pela primeira vez desde 1982. Ainda em 2009, a campanha da Argentina para a Copa do Mundo foi muito complicada e cheia de percalços. Aliás, só nas rodadas finais os hermanos conseguiram a vaga. Mas antes disso, Alfio Basile pediu demissão após uma derrota para o Chile em Santiago. E antes dessa derrota, ele vinha de 4 empates seguidos. Maradona chegou em outubro de 2008 para tentar melhorar as coisas no comando técnico, mas a verdade é que a tarefa de colocar a Argentina entre os 4 primeiros das eliminatórias não foi fácil. Faltando 2 rodadas para o final das eliminatórias, em outubro de 2009, a Argentina tinha de vencer o Lanterna Peru no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e depois vencer o Uruguai em Montevidéu para conquistar a vaga na Copa diretamente sem maiores sustos. Mais cedo, naquele 10 de outubro de 2009, o Uruguai tinha vencido o Equador em Quito graças a um gol de Forlán aos 48 do segundo tempo. A Argentina abriria o jogo contra o Peru no 5º lugar. E diante do lanterna da campanha, a Argentina só abriu o placar aos 2 minutos do segundo tempo, num gol de Higuaín. Já debaixo de um temporal em Buenos Aires, o Peru conseguiu um improvável empate aos 45 minutos. Faltava pouco.
e a Argentina estava se complicando ainda mais. Foi meio que o sinal dos tempos. A Argentina, debaixo de um temporal, empatava com o Peru e iria para a última rodada fora da zona de classificação direta para a Copa do Mundo. Mas os deuses do futebol, eles não queriam isso pro El Pibe. O árbitro havia dado só 2 minutos de acréscimo e no minuto 47, Insua cobrou escanteio. Após bate-rebate, a bola voltou pro lateral, que mandou para a área. Ela então sobrou com Martín Palermo. E aqui um detalhe, o Palermo era o mesmo cara que você já deve ter ouvido falar que perdeu 3 pênaltis no mesmo jogo contra a Colômbia, numa Copa América em 99. Passaram-se quase 10 anos e ele não vinha mais jogando pela seleção argentina, até o Maradona começar a convocá-lo eventualmente naquelas eliminatórias. O eterno ídolo boquense desta vez estremeceu o estádio do rival River Plate. Um gol quase invisível pela chuva. Visível mesmo foi a comemoração do Maradona. No fim das contas, 2-1. Os hermanos foram para a última rodada dependendo só de si, e a vitória de 1-0 no Uruguai bastou para a vaga na África do Sul vir de forma direta. Depois daquele jogo contra o Peru, o Maradona louvou o autor do gol da vitória. O gol foi obra do Santo Palermo, um milagre, disse o El Pibe. Nas eliminatórias que ainda estão rolando na gravação desse vídeo, para a Copa do Mundo de 2022, o Egito acabou perdendo a vaga diante de Senegal nos pênaltis. Uma derrota traumática, mas não foi a primeira derrota traumática dos egípcios tentando lugar numa Copa do Mundo. Em 2009 também foi bastante difícil. Na última rodada do Grupo C das eliminatórias africanas em 2009, o Egito recebeu a Argélia e logo abriu o placar no Cairo. Só que o resultado ainda garantia os argelinos. Aos 50 do segundo tempo, porém, Meteab ampliou para os faraós 2-0. Égalisation égyptienne. Égalisation égyptienne alors qu'on jouait les arrêts. E isso significava mudanças. Olho na tabela. Egito e Argélia ficaram com 13 pontos, 9 gols marcados, 4 sofridos. Confronto direto? Tudo igual também. Argélia 3-1 e Egito 2-0. Isso significava que eles teriam de fazer um jogo extra em campo neutro no Sudão. E havia um clima muito tenso entre essas duas equipes. Antes do jogo no Cairo, a delegação argelina, na hora de chegar ao estádio, foi apedrejada. O ônibus da delegação sofreu vários arremessos de pedra e 4 jogadores acabaram ficando feridos. Um deles chegou a ser hospitalizado. E 3 dias depois, os dois times se enfrentariam de novo, agora no Sudão, valendo a vaga na Copa. De um lado, o Egito não ia para a Copa há 19 anos. De outro, a Argélia estava ausente há 24 anos. E o clima tenso que a gente relatou antes do jogo no Cairo, ainda pela fase de classificação, se repetiu no jogo em campo neutro. Só que dessa vez dentro de campo, entre os jogadores. Tanto que com 1 minuto, teve jogador da Argélia levando o cartão amarelo. O Egito acumulou chances perdidas, e quem marcou foi a Argélia. Yahya marcou de voleio após cruzamento da direita e definiu tudo aos 40 minutos. Num clima de tensão absurdo até o final, as raposas do deserto seguraram o placar e voltaram à Copa do Mundo após 2 décadas. Em 2009, a gente viu que o Uruguai acabou perdendo na última rodada para a Argentina e foi mesmo para a repescagem da Copa do Mundo. Em 2005 aconteceu algo parecido, e os Celestes, de novo, estariam na repescagem. Só que o final da história não foi bom para eles não. O Uruguai havia vencido em Montevidéu a Austrália por 1-0, só que o placar magro chamou a atenção. Teoricamente, os uruguaios, que vinham do 3º lugar na Copa América 2004, eram muito favoritos. Só que o 1-0 deixava tudo aberto. Em Melbourne, os visitantes começaram em cima, mas não marcaram. E quem não faz, você sabe, né? Gol da Austrália, Bretiano. 1-0. O Uruguai seguiu tendo as melhores chances, mas não conseguiu aproveitar nem no tempo normal e nem na prorrogação. Acabou que essa seria a primeira vez que uma vaga na Copa do Mundo seria decidida nos pênaltis. Pois é, isso nunca tinha acontecido antes. O curioso é que uma vaga para a Copa do Mundo nunca tinha sido decidida nos pênaltis, mas já tinha sido decidida em sorteio. Sim, em sorteio. Um sorteio definindo qual seleção iria para a Copa. A gente contou essa história no vídeo aqui, ó. E nas penalidades, o goleiro Mark Schwarzer acabou pegando a cobrança de Rodrigues. Viduka errou uma para os australianos, mas depois o Schwarzer apareceu de novo, salvou na batida de Zalaeta.
Aloysio fez a festa da maioria dos 82 mil presentes no Estádio Olímpico de Sydney. Se em 2005 a Austrália se deu bem na repescagem, em 97 não foi bem assim. Aliás, não foi bem assim por muito pouco. Os Socceroos estiveram por isso aqui de conseguirem a vaga contra o Irã, treinado pelo brasileiro Valdeir Vieira. Mas... bom, vamos por partes. Eliminatórias da Copa de 98. A Austrália tinha vencido a qualificação na Oceania, com 2 triunfos tranquilos sobre a Nova Zelândia. Já o Irã perdeu os playoffs asiáticos de maneira traumática. Era jogo em campo neutro contra o Japão. Estava 2-2 até os 13 do segundo tempo da prorrogação, quando Okano fez o gol de ouro que colocou os nipônicos no Mundial e mandou os iranianos pelo Okano. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. O Irã pegaria a Austrália como última chance de vaga. Um total de 128 mil pessoas abarrotaram o Azad Stadium em Teherã, capital do Irã, para o jogo de ida entre iranianos e australianos. E o clima não era bom, viu? Antes da partida, o técnico da Austrália, o inglês Terry Venables, disse que o Irã era um país perigoso e que ele havia trazido sua própria garrafinha de água potável porque não confiava na água oferecida pelos persas. Apesar da pressão local, o empate por 1-1 parecia melhor para a Austrália no fim das contas. Depois, em Melbourne, 85 mil torcedores viram os Socceroos abrirem 2-0. Isso mesmo, gols de Kewell aos 32 e Vidmar aos 3 da etapa final. Logo depois deste segundo gol, um torcedor invadiu o gramado e cortou a rede da meta iraniana. De certa forma, deu azar. Aos 30, Bagheri descontou. Aos 34, Azizi empatou. O improvável aconteceu. O Irã, graças à regra do gol fora de casa valendo por 2, segurou o empate e calou os cerca de 80 mil australianos. A Austrália terminou aquela campanha para a Copa de 98 como uma das 2 seleções que haviam jogado as eliminatórias, não perdido e não se classificado. Ela e também São Cristóvão e Neves. Em 2000, o Terry Venables, técnico da Austrália naquela campanha, disse que o jogo contra o Irã, o empate por 2-2, era uma das partidas mais tristes da carreira dele. E você, lembra de outros jogos emocionantes que ajudaram a definir classificações na Copa do Mundo? Deixa embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like e eu volto na próxima. Tchau!